Com grande destaque aparecia o pastor Silas Malafaia. E ontem também, na edição do Prime Time, praticamente ao vivo, a nossa equipe no Rio de Janeiro entrevistou o pastor Silas, participou daquela entrevista coletiva lá no Aeroporto Internacional do Rio. Lembrando que o pastor Silas foi abordado quando ele desembarcava de Portugal no aeroporto, foi questionado pela Polícia Federal e saiu bastante irritado. E ele continua bastante incomodado com o que foi revelado no relatório pela Polícia Federal. Principalmente essa irritação é dedicada ao ministro Alexandre de Moraes, né, Jussara? Exatamente. Eu conversei com o pastor Silas Malafaia hoje à tarde. Ele trocou de telefone, porque teve o telefone apreendido pela Polícia Federal. Então, eu já conversei com ele neste novo número. E Malafaia me disse o seguinte: ele disse que não teme prisão e não teme o ministro Alexandre de Moraes, que determinou essa operação contra ele, essa operação de busca e apreensão. Entre as medidas determinadas pelo ministro relator, tem não apenas a apreensão dos equipamentos, como equipamentos eletrônicos, o telefone, mas também a apreensão do passaporte e também a proibição de Malafaia em falar tanto com o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto com seu filho Eduardo Bolsonaro. Por que isso? Porque a Polícia Federal identificou uma participação, uma atuação conjunta de Malafaia com Eduardo e o ex-presidente. Então, é exatamente por isso que há essa proibição de que eles mantenham contato. Eu conversando com Malafaia, ele me disse o seguinte: ele disse que ele foi crítico, claro, à apreensão, reagiu mal à apreensão do passaporte. Ele disse que não tem a intenção de fugir. Ele disse mais ainda que quando foi revelado que ele tinha se tornado alvo dessa investigação, ele estava em Portugal e mesmo assim ele retornou ao país. Bem, retornou ao Brasil e aqui está. E aí eu conversando com ele, se ele tem algum medo de ser preso, ele disse que não tem medo de ser preso, diz esperar ainda qualquer coisa de Alexandre de Moraes. Eu questionei o pastor Silas Malafaia se o fato dele ter sido alvo dessa operação e se esse receio, se um receio de prisão poderia fazê-lo mudar de postura. Ele diz que seguirá gravando vídeos e seguirá subindo o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, foi o que ele me disse. Portanto, como o próprio Malafaia admitiu, ele diz que está preparado para qualquer coisa e diz não temer uma prisão. Lembrando que Malafaia, segundo o relatório da Polícia Federal, ele é uma figura muito importante que influenciava diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e dava conselhos, inclusive, sobre a estratégia de como reagir durante, inclusive, essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Não que já não houvesse essa desconfiança, né, Jussara? Pensava-se, muita gente achava que era mais sabido era o poder de organização e até de financiamento, por exemplo, das paradas, das manifestações na Avenida Paulista e em outros pontos do Brasil, sempre organizadas por Silas Malafaia. O que esse relatório mostrou ontem é que a influência do pastor Malafaia vai além dessa organização. É quase que a palavra talvez seja forte, um mentor, mas aquela pessoa que organiza mesmo a cabeça de Jair Bolsonaro. Exatamente, Márcio. Ele é um conselheiro e bastante ouvido. Isso que é o que chamou muito a atenção. Esse relatório, ele dá uma dimensão muito maior, como você disse, do que a gente imaginava, que era o organizador, o financiador desses atos. Pelo contrário, ele tem um diálogo franco com o Bolsonaro, muitas vezes parece que eles estão brigando, assim os áudios mostram, né? E Malafaia tem a liberdade de dizer o que Bolsonaro pode ou não fazer. Em alguns momentos, ele fala como que Bolsonaro tem que se comportar sobre o que está acontecendo, ajuda a traçar uma estratégia. E Malafaia também é aquela pessoa que critica os filhos de Bolsonaro. E em algum momento elogia, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, mas foi muito crítico também, em outro ponto, a atuação de Eduardo Bolsonaro. E aí, isso mostra que Malafaia é muito mais do que apenas um amigo, apenas um apoiador, mas um conselheiro de Bolsonaro que ajuda a definir essa estratégia exatamente como foi apontado pela Polícia Federal. Essa é a analista de política Jussara Soares, que fala ao vivo do nosso estúdio da CNN em Brasília. Daqui a pouco você volta, Jussara. Obrigado.